E hoje eu tenho uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês, uma mensagem importante. Na realidade, é em cima de um exemplo de um homem de Deus que foi pai na Bíblia. E o pastor Ramos, do qual eu aprendi várias coisas que eu vou estar compartilhando com vocês, ele disse que, na opinião dele, esse é o servo mais especial que Deus pôde escolher para ser pai. Impressionante. No meu parecer, esse homem na Bíblia Sagrada é um pai exemplar. Que pai é esse? Bem, primeiro eu quero dizer que esse é o tema da nossa mensagem. O pai exemplar. O pai exemplar. E que pai exemplar é esse na Bíblia Sagrada? É o José. José, talvez você está pensando, José do Egito? Não, é o José, o pai adotivo de Jesus. O pai adotivo de Jesus. Muitas pessoas, muitas vezes, não valorizam o José como deviam valorizar. E na realidade, isso é muito semelhante, igual muitos pais que às vezes não são valorizados também, né? Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. O pai exemplar ajuda a estabelecer a identidade do filho. Você sabia que foi José que ajudou a estabelecer a identidade de Jesus? Olha só, quando Filipe encontrou Natanael, os dois depois se tornaram apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus. Mas isso aqui, antes deles se tornarem apóstolos, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Você sabia que naquela época as pessoas tinham o costume assim de se apresentar assim: eu sou Abe Uber, filho de Melvin Uber, e eu sou de São Paulo. É assim que as pessoas se apresentavam. Então, quando Jesus se apresentava, ele se apresentava assim. Por isso que as pessoas, quando elas falavam dele, elas falavam desse jeito. Como o Natanael falou para o Filipe, né? Jesus é o filho de José, ele é de Nazaré. Assim que eles se apresentavam. Jesus se apresentava assim: eu sou Yeshua, Ben Yosef, porque Ben é a forma no hebraico de falar filho, né? Ben Yosef de Nazaré. Eu sou Yeshua ben Yosef de Nazaré. Assim que eles se apresentavam. Então, José realmente ajudou a estabelecer a identidade do seu filho. E o bom pai, o pai exemplar, ele faz isso. Ele ajuda a estabelecer. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher linda. Ajuda a trazer identidade. Hoje as pessoas estão muito confusas sobre a sua identidade. E muitas pessoas até tateando, procurando identidade. Mas é um fato que é o pai que ajuda a estabelecer a identidade do seu filho, da sua filha. Interessante que Jesus chamou outras pessoas, além de Maria, de mãe. Apesar que eu quero deixar bem claro aqui o tanto que nós honramos a Maria aqui nessa igreja, o tanto que nós acreditamos que ela é, de longe, a mulher mais honrada na Bíblia Sagrada, né? Ela realmente é preciosa e merece muita honra, muita honra. Mais uma vez a Bíblia fala que quando a Maria e os irmãos de Jesus estavam procurando falar com ele, e ele estava dentro de uma casa e a multidão era muito grande, e ele estava ensinando a palavra de Deus, aí falaram: ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão querendo falar com você. Aí Jesus disse: quem é minha mãe? E quem é meu irmão e minha irmã? Quem são meus irmãos? Aí ele fez um gesto assim para as pessoas que estavam lá, ele falou: eis a minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, esse é minha mãe, é a minha mãe, e o meu irmão e a minha irmã. Então Jesus chamou outras pessoas de mãe, além de Maria. Mas você sabia que além de Deus, o Pai, Jesus só chamou de uma pessoa de pai. O único ser humano que o próprio Deus, Jesus, chamou de pai foi José. Já pensou numa coisa dessa?
é muito forte. É muito forte. Porque José ajudou realmente estabelecer a identidade de Jesus. Jesus soube valorizar o seu pai adotivo. Deixa eu mostrar um versículo para vocês, muito interessante. Olha esse versículo, Lucas 2:51. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. Isso está se referindo quando ele tinha 12 anos de idade, que ele tinha ido com José e Maria lá para Jerusalém. Depois ele ficou conversando lá com os sacerdotes no templo, né, e os anciãos, e os mestres, e os rabinos. E depois a Bíblia fala que ele voltou com José e Maria para... Ele tinha 12 anos de idade, ele voltou, estava começando a adolescência, né? Ele volta para Nazaré, e o que a Bíblia fala? Ele era submisso a eles. Isso mostra que Jesus soube valorizar o seu pai adotivo e ser submisso a ele. Quantos hoje não sabem valorizar o seu pai, a sua mãe? Existe uma grande desvalorização do papel do pai. A desvalorização do papel do pai é algo muito gritante hoje na sociedade. Muito, muito forte. Você vê muitas pessoas com uma ingratidão para o papel do pai. Uma ingratidão. Ingratidão pela presença, pela provisão e pela correção que o pai traz. É muito interessante isso. Lá na África do Sul, tem um parque nacional que chama-se Pilanesberg. Esse parque nacional, eles estavam querendo ter mais elefantes lá, então eles trouxeram do Kruger Park e de outros lugares algumas fêmeas, né, algumas mães e alguns filhotes, para poder encher, né, filhotes, tanto macho como fêmeas, para ter mais elefantes lá. Só que na medida que os filhotes foram crescendo, os machos, ao se tornarem adolescentes, começaram a fazer coisas seríssimas, que não é o normal para o elefante agir assim. Aqueles adolescentes estavam matando outros animais, que normalmente o elefante não faz isso, matando outros animais, arrancando árvores, fazendo muitas coisas horríveis, bem violentas e sérias. E eles chamaram os cientistas, os especialistas, por que esses elefantes machos, adolescentes, estão agindo dessa forma? E os especialistas, depois de estudarem o cenário, chegaram à conclusão que era por falta de um pai, por falta de um macho alfa lá. Então eles trouxeram um macho alfa, um pai para aqueles adolescentes. E quando aqueles adolescentes queriam agir errado, ele botava ordem, pegava a tromba dele e dava um tapa neles assim. E eles, aí virou paz, ficou tudo legal lá naquele parque. Isso é uma história verdadeira que aconteceu nos anos 70. E eles descobriram que nunca pode levar os elefantes para um lugar sem ter um pai. A presença do pai é importante. Lá nos Estados Unidos, eles estavam... tem uma companhia que faz cartão de Natal, cartão para Dia das Mães, Dia dos Pais, cartão de aniversário. E eles, então, essa companhia falou assim, nós vamos presentear todos os presidiários com tanto de cartão do Dia das Mães que eles quiserem. E eles falaram, olha, são tantos que vai talvez até sobrar. Mas não sobrou. Faltou até. Porque os presidiários queriam tanto mandar cartão por Dia das Mães, para suas mães. Então, quando chegou o Dia dos Pais, eles falaram, olha, agora não podemos ser pegos desprevenidos. Então, eles prepararam muitos cartões para dar de presente para os presidiários. E, para surpresa deles, foi muito pouca a procura em comparação com a procura dos cartões por Dia das Mães. Por Dia dos Pais, tinha muito pouca procura. Sabe por quê? Porque é muito raro você encontrar um presidiário que tenha um bom relacionamento com seu pai. Praticamente não existe. É muito sério isso. É muito sério.
o James Dobson, grande homem de Deus e grande psicólogo, ele disse, e ele é especialista na criação de filhos, ele disse, na criação de um filho homem, o papel do pai é mais importante do que o papel da mãe. É mais importante. É muito sério isso. Existe uma falta de respeito que é devido ao pai. Hoje em dia, quantas pessoas menosprezam o pai, falam com maior falta de respeito para com o pai. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe. Olha só, além de obedecer, é para fazer mais, é para honrá-los. Honrar é engrandecê-los, é realmente fazer, não só obedecê-los, mas fazer aquilo que você sabe que eles desejariam que você fizesse. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E olha só que a Bíblia Sagrada, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, promete para quem honra seu pai e sua mãe, para que tudo corra bem com você. Tudo, quando a Bíblia diz tudo, quer dizer tudo. Para que tudo corra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. Existe, infelizmente, em relação aos pais, uma falta de compreensão do princípio de autoridade, tanto por parte das mulheres, das esposas, como dos filhos. Muitas vezes as pessoas falam: isso é errado, isso é coisa ultrapassado, que a Bíblia fala que é para o homem ser o líder do lar, que é para os filhos obedecerem o pai e a mãe, que para a esposa ser submissa ao pai. Isso é coisa cafona, isso é coisa ultrapassada. Não, meu irmão, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. O que acontece é que muitas vezes as pessoas têm distorcido esses princípios da Bíblia e compreendido errado. Por isso que às vezes tem um homem que se acha o dono da família, tem que controlar, e é um Hitlerzinho lá. Outros que são oprimem a mulher e fazem dela um tapete. Tudo isso é antibíblico, totalmente errado. Totalmente errado. Até porque, se o homem é o líder, quem é o mais responsável, então, para garantir que tudo vai correr bem? É o líder. Então, se alguma coisa não está perfeita naquele lar, num verdadeiro sentido, o culpado principal é o pai. E por isso que ele é o servo verdadeiro. Agora, escuta bem esse princípio aqui que eu vou falar. Isso aqui é muito forte. Nós temos que entender como funciona a Santíssima Trindade. Eu lhe pergunto, são três deuses? Não, é um só Deus, mas três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora eu lhe pergunto, qual é mais importante? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Nenhum dos três é mais importante. Todos os três têm a mesma importância. O Pai, Filho e Espírito Santo. O valor intrínseco de cada um é totalmente... Jesus não é menos Deus do que o Pai. O Espírito Santo não é menos Deus do que Jesus. Todos os três são 100% Deus. Então olha aqui para mim. Em termos de importância, estão aqui, olha, no mesmo nível. Mas Deus é um Deus organizado. É uma anomalia ter um corpo com duas cabeças. Então, tudo tem que ser organizado. Por isso que em termos de organização, é o Pai primeiro, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Jesus falou, eu só faço o que o Pai me mandar. E o próprio Jesus disse, o Espírito Santo só vai fazer o que eu mandar para ele fazer. Então, em termos de importância, os três estão no mesmo nível. Em termos de organização, é o Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Em termos de organização, mas em termos de importância, então as pessoas têm confundido. Pensam que, a Bíblia é machista, porque tem que... Não, é só porque Deus é um Deus organizado. É uma anomalia um corpo ter duas cabeças. Tem que ser organizado. Não é porque o pai é mais importante, não. É só que em termos de ordem e hierarquia, aí sim é o pai, a mãe e depois os filhos. Agora, é interessante entender que
que, como eu já disse, nós pais temos que levar isso muito a sério, porque nós temos que ser os primeiros para dar o exemplo, já que a gente é o líder, nós somos os principais responsáveis para garantir que tudo vai correr bem no lar, para a glória do Senhor Jesus. Então, esse é um princípio de autoridade que tem sido realmente esquecido e até deturpado e até negligenciado pela sociedade em geral. Eu vejo tantos exemplos que depreciam o valor do pai. Hoje você vê um seriado, ou você vê um filme, quantas vezes o pai é aquele boboca, né? Aquele cara que tudo atrapalhado e talvez às vezes até bem intencionado, mas faz tudo errado, e a esposa que faz tudo certo, e a mulher que é a grande, né? E tudo, e as pessoas acham totalmente normal isso. Mas é porque a sociedade quer imprimir, o maligno quer imprimir e desvalorizar o papel do pai. Isso é uma obra maligna mesmo, para fazer o pai não parecer importante, para não ter realmente a família da forma que Deus projetou para a família. Eu vou te falar uma coisa, a esposa, o que quer dizer submissão? Quando a Bíblia fala que é para a esposa ser submissa ao marido, sabe o que quer dizer? Não quer dizer que é para ele maltratá-la, para ele ser um cara que ela tem que fazer. Não é assim não. A palavra submissão quer dizer sob missão. Então a esposa se sente realizada porque Deus deu uma missão para aquela família, mas aquela família é uma unidade. Então não é um corpo com duas cabeças. Deus então fala para o marido, fala para o pai: olha, essa é a missão que vocês como família têm. Uau, e a esposa fala para o maridão: aí maridão, eu estou sob essa missão que Deus deu para você. Estou junto com você, maridão. Eu estou sob essa missão. E os filhos falam assim: nós também estamos sob essa missão. Então isso que quer dizer submissão. É vocês estarem debaixo de uma só missão, que é dada por Deus e liderada pelo pai e pelo marido. Então é muito, muito lindo esse princípio. Agora, eu vejo muitas vezes, eu falo com muito carinho, mas isso tem acontecido não só no Brasil, ao redor do mundo. Quantas apresentadoras de televisão, cantoras, atrizes, elas escolhem a não casar. Não, vou ter filho, mas fora do casamento. Tá. Aí, escuta bem, as adolescentes que são fãs dessas atrizes, dessas apresentadoras de programa de televisão, dessas cantoras, as adolescentes que moram lá no bairro popular, nas comunidades carentes, olha, coisa bonita, né? É legal ter filho fora do casamento. Então elas se engravidam, muitas adolescentes. Aí o que acontece? Esses filhos crescem sem pai, ficam igual aqueles elefantes, começam a cometer crimes, tanta criminalidade, tanta violência, tantas drogas. E aí depois, olha a hipocrisia, com todo o carinho, olha a hipocrisia. Aí as mesmas atrizes, apresentadoras e cantoras vão marchar pela paz, acaba com a violência, elas, sem saber que elas que estão estimulando toda essa violência, num verdadeiro sentido. Por quê? Porque estão dando um mau exemplo para as outras moças. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito sério. E eu vou te falar, tudo começa com o quê? Com a falta de valorização do papel do pai. Do pai. Porque tudo muda quando tem um pai presente, um pai que ajuda, que coloca os princípios da palavra de Deus em prática. O pai exemplar estabelece um padrão de integridade. O José tornou possível a vocação de Jesus. Eu sei que é forte eu dizer isso, mas é verdade. Você sabia que tudo indica que Maria era da tribo de Levi, José que era da tribo de Judá. Então quando a Bíblia chama Jesus de filho de Davi, era só porque ele era filho adotivo de José, porque na mente hebraica
Uma vez que você é filho adotivo em todos os sentidos. Por isso que Jesus já se apresentava: sou filho de José. Então, escuta bem, olha esse texto aqui. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então veja bem, de Abraão até Davi eram 14 gerações. Aí de Davi até o exílio para Babilônia, mais 14 gerações. Aí do exílio, mais 14 gerações. E tinham que ser descendentes de Davi. Tinha que ser a 14ª geração, descendente de Davi, da tribo de Judá, porque a Bíblia já havia profetizado: o cetro jamais vai apartar de Judá. Então tinha que ser alguém da tribo de Judá. Agora, Maria não era da tribo de Judá, tudo indica. Maria era da tribo de Levi. José, que era da tribo de Judá. Olha só que coisa interessante. E aí, Jesus não poderia ser o Messias se ele não fosse descendente de alguém da tribo de Judá. E José que era da tribo de Judá, não Maria. Então, e José, que era o descendente de Davi e de Jessé, e José era justamente a 13ª geração. A 13ª geração tinha que ser José, porque para ser da 14ª geração tinha que ser o filho de José. Então, isso aqui é impressionante, porque quando o Bartimeu fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim, chama Jesus de filho de Davi. Jesus só era filho de Davi porque era descendente de José. Jesus só é da raiz de Judá, o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, porque ele era filho de José, somente porque ele era filho de José. Então, muitas vezes, na nossa mente, não entendendo essas verdades da palavra de Deus, nós pensávamos antes: olha, José acabou sendo sortudo, né? Ser o padrasto de Jesus, porque ele era noivo com a Maria, né? Mas a realidade é o contrário, com todo o carinho que eu digo. A Maria que conseguiu ter o privilégio de ter Jesus como filho dela, porque ela era noiva de José. E por isso que ela pôde então ser a mãe de Jesus. Vocês estão entendendo? É muito forte esse princípio que a Bíblia ensina. Então foi crucial para que Jesus cumprisse com os planos de Deus, foi o fato dele ser descendente de José, filho de José. Nós, como pais, temos que, acima de tudo, demonstrar caráter genuíno e integridade, pois no mundo espiritual é esse caráter que torna possível a vocação do seu filho, assim como José fez com Jesus. Eu nunca vou esquecer, né, quando nós éramos pequenos, a gente morava em Belo Horizonte, e na época das férias, às vezes a gente tirava uma semana de férias no litoral, né, na época do verão, né? Então, na época do verão, então meu pai pegava, né, o Fusquinha, nós tínhamos o Fusquinha, e naquela época não tinha todas essas leis, não, nem cinto de segurança, os carros nem cinto de segurança nem tinha cinto de segurança, né? Então, era meu pai, minha mãe e os 5 filhos no Fusquinha, além das malas. Então, era meu pai e minha mãe, né? E o meu irmão mais velho, Lucas, na frente. E nós, os outros 4 filhos, atrás. E eu era o caçula, janela para mim nem pensar, né? Mas, eu não era o caçula, né? Então, mas, eu lembro que a gente viajava, né? Vamos supor, morando em Belo Horizonte, viajava aqui para uma praia, aqui talvez, do litoral de São Paulo e tal. E a gente, então, parava num posto de gasolina. E meu pai, às vezes, esquecia, assim, das coisas, assim. Meu pai, então, pagava tudo certinho e tudo. Quem quisesse usar o banheiro, usasse o banheiro e tal. Aí depois ia, e aí, às vezes, meu pai falava assim, falava para minha mãe, né? Amor, eu não estou lembrado. Eu lembrei de pagar o frentista. Aí minha mãe falava: pagou, eu te vi. Você me viu pagando ele? Eu te vi. Ah, que bom. Aí eu ficava viajando. Mas tem vezes que eu lembro, isso aconteceu mais do que uma vez, irmãos. Talvez já tinha meia hora lá do posto, já meia hora na viagem.
Aí meu pai de repente, meu Deus, eu não sei se eu paguei o frentista. Será que eu paguei? Será que eu lembrei de pagá-lo? Meu medo, a preocupação dele era de não roubar o cara, né? De não roubar o posto de gasolina. Eu paguei. Aí minha mãe falou, olha, eu não sei, mas eu te conheço, amor. Com certeza você pagou. Ele falou, mas eu não estou lembrado se eu paguei. Mas você não me viu pagando, amor? Não, eu fui usar o banheiro, por isso que eu não vi, minha mãe falava. Aí perguntava, alguém me viu pagando? Não, ninguém viu. Ah, então não tenho certeza, eu acho que eu paguei. Mas só para ter certeza, vamos voltar. E voltava mais meia hora, 1 hora de viagem perdida aí, como se fosse. Mas na realidade foi ganho essa 1 hora. Sabe por quê? Porque marcava. A gente voltava para o posto, aí o frentista via meu pai, o senhor de novo aqui? Meu pai falou, eu queria saber se eu paguei o senhor. Ele falou, claro, o senhor me pagou sim. Então, amém. Estou feliz que eu vi aquilo. E aquilo foi um exemplo para mim de integridade. Marcou minha vida. Ver um pai íntegro, um caráter, que estabeleceu um padrão para a vida dos seus filhos. Terceiro lugar, o pai exemplar investe tempo e recursos na criação e na educação do seu filho. Sabia que José levou a sério a criação e a educação de Jesus? Jesus era o filho primogênito. E você sabia que na cultura hebraica, a pessoa responsável na criação do filho primogênito era sempre o pai, nunca a mãe. Era o pai que criava e educava o filho primogênito. O pai, que ensinava tudo o que ele sabia sobre as escrituras. Imagina, foi José que ensinou a Bíblia para Jesus. Ensinou as escrituras, treinou o menino desde pequeno. Quando eu vou para Jerusalém, eu vejo aqueles judeus ortodoxos. Eu estava lá, eu vi, achei tão bonito. Tinha um pai lá com aquele cabelo assim, né? E ele, diante da muralha de lamentações, ele ajoelhado e 2 meninos, os 2 filhos. E ele ensinando eles a orar com os livrinhos de oração lá dos hebreus. E assim que José fez com Jesus, ele investiu na vida de Jesus. Investiu profundamente. O David Fletcher é um desses judeus modernos, porque tem uns judeus bem intelectuais que infelizmente não são cristãos, eles não creem que Jesus é o Messias, porém eles pelo menos procuram ser honestos. Eles dizem, olha, nós não cremos que Jesus é o Messias, mas de longe ele foi o judeu que mais impactou a humanidade, vale a pena estudar a vida deste homem. Então esse grupo de judeus intelectuais que estudam a vida de Jesus, mesmo não acreditando que ele era o Messias, e eles estudam profundamente. Um deles é o David Fletcher. E o David Fletcher disse o seguinte: olha, vocês cristãos falam sempre como o apóstolo Paulo era tão erudito, né? Porque ele foi treinado aos pés do Gamaliel. E o David Fletcher fala assim, é verdade, o apóstolo Paulo foi muito erudito. Mas ele falou, olha, Jesus foi muito, muito mais erudito. Ele fala, se você lê as frases que Jesus disse no Novo Testamento e vê as coisas que ele disse, olha o que o David Fletcher diz. Essas frases e esses ensinos de Jesus dão conta de que ele, na época da criação dele, leu os melhores textos pelos anciãos de Israel, que ele teve acesso à melhor educação da época. As frases que ele falava dão conta que ele falava pelo menos 4 línguas. Ele era poliglota, pelo menos 4 línguas fluentemente, que era o grego, o hebraico, o aramaico e o latim. Então ele diz, olha, Jesus faz citações de eruditos, ele deve ter lido muito, teve muita educação. Ele diz o seguinte, Jesus era muito mais preparado intelectualmente do que o apóstolo Paulo. E quem que era o responsável pela criação do filho primogênito? O pai, José. Uau, que exemplo para nós pais também investirmos na educação e na criação dos nossos filhos. Quarto lugar, o pai exemplar leva a sério
e ajuda o seu filho a ter um relacionamento com Deus. Ele leva a sério ajudar o seu filho a ter um relacionamento com Deus. Deixa eu falar uma coisa, papai. Não tem nada mais importante do que isso, do que ajudar seu filho a ter um relacionamento com Deus. Aquelas perguntas que está fazendo para o pai e para os filhos aqui, você viu aquela última pergunta? Aquela última pergunta, qual o presente que seu pai mais quer? Né? Eu nem sei esse aqui, o que o filho falou, não sei o que o filho falou. E viaja para Israel. E o pai concordou? Uau, os dois estavam bem sintonizados, parabéns, parabéns. Mas se a gente fosse espiritualizar um pouco mais, e fosse perguntar para aquele pai, de fato e de verdade, nem sei qual pai que foi, Ah, foi você, amém, querido, parabéns. Se a gente fosse perguntar para você, de coração, fala de verdade o seu maior presente, que o senhor podia, né? O maior presente é de ver os filhos apaixonados por Jesus. Não tem nenhum pai que não seja sério com Jesus, que é o que ele mais deseja, é ver os filhos apaixonados por Jesus. É o maior presente que você, filho, pode dar para o seu pai, que você, filha, pode dar para o seu pai, e especialmente para o papai do céu. Para o papai do céu. E o bom pai, o pai exemplar, ele leva a sério isso. O pai deve assumir a liderança espiritual do lar. É muito triste muitas vezes ver a mãe fazendo, vamos para a igreja, gente, vamos reunir, vamos ter culto doméstico, vamos lá, e o pai molengão lá. Que é isso, pai? Não, irmão, você que é o pai, você que é o líder, vamos lá, o pai deve... É muito bonito quando a mãe... Alguém tem que cuidar, se o pai não cuida, ela vai cuidar da parte espiritual. Mas é muito bonito ver um macho que cuida da vida espiritual do lar e diz, nós vamos ler a Bíblia agora, nós vamos para a igreja agora, nós vamos buscar Deus. Uau, é coisa muito bonita, me dá vontade de chorar de alegria ver um homem que é o líder espiritual do seu lar. É muito bonito, é muito bonito. Na realidade, a Bíblia ensina que o pai deve ser o sacerdote do seu lar. Ele deve ser o sacerdote do lar. Agora, as coisas que eu vou falar aqui não é para trazer condenação, e sim para trazer transformação. Então, se você é pai, saiba que se seu filho ainda está vivo, e ele mesmo que seja adulto, não é tarde demais de colocar algumas dessas verdades em prática, tá? Qual o preparo principal que você poderá dar ao seu filho ou à sua filha? É o preparo espiritual. É o preparo espiritual. José, escuta bem, isso aqui é muito profundo. José tinha consciência que ele estava criando um filho para Deus. Ele tinha consciência que estava criando um filho para Deus. Lembra-se quando a Maria ficou grávida, que José ficou desconfiado que ela tinha traído ele? Um anjo apareceu para José e falou, não, José, ela não te traiu. É que o filho que está nela, ela é virgem ainda, o filho que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é filho de Deus. Vai nascer esse filho, você tem que cuidar dele e criá-lo para Deus. Olha o temor de Deus do José. Meu Deus, eu vou cuidar bem desse menino. Eu vou cuidar muito bem, porque ele não é nem meu filho, na verdade. Ele é filho de Deus. Vou cuidar bem dele, né? Agora, veja bem. Você sabia que todo pai, toda mãe deve ter esse mesmo princípio? Você também está criando o seu filho para Deus. Nós também devemos ter a consciência de que estamos criando nossos filhos para Deus. Isso é bíblico. Eu vou te provar na Bíblia que você não está criando o seu filho para ele mesmo ou para você. Não, você está criando o seu filho para Deus. Vou mostrar, vou provar isso na Bíblia. Você está criando o seu filho para Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Olha só, ele está falando, seus filhos é herança de Deus,
é galardão Deus, é um presente. A Bíblia fala que quando você tem um filho, aquele filho é para ser dado de presente como galardão para Deus. Ele é para ser um presente para Deus. Eu nunca tinha tido revelação tão profunda como eu tive esses dias desse versículo. Esse versículo está dizendo: todo filho que nascer aqui na terra é para ser dado para Deus, é para ser um galardão para Deus, é uma herança que pertence a Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Agora, pai, seja o líder espiritual do seu lar. Seja uma pessoa que toma as rédeas. Sabe, eu vou te falar uma coisa. É muito bonito as mães, que muitas vezes, porque com muito carinho que eu falo, porque muitas vezes o pai é tão relaxadão, o pai não faz nada para criar os filhos, para cuidar das coisas, às vezes fica até jogando videogame. Eu não estou sabendo de nenhum caso aqui, viu? Então, não pensa que eu estou dando uma indireta, não estou não. Mas ele fica jogando videogame, é molengão, assistindo televisão, quando não está trabalhando, né? Então ele acha só porque está trabalhando, está indo muito bem. E aí ele deixa a criação dos filhos, a liderança do lar, ele deixa nas mãos da esposa. Agora, claro que a esposa deve, pode e precisa ajudar muito, mas o líder tem que ser você, maridão. Com muito carinho que eu digo. Com muito carinho que eu digo, com muito carinho, mas deixa de ser banana. Deixa de ser banana. Seja o líder espiritual da sua família. Seja o líder na criação. Seja aquele que vai falar assim: olha, nós vamos ter pelo menos uma vez por dia uma refeição onde todo mundo vai sentar junto, ninguém pode ter celular nem por perto, o celular tem que ficar longe. E eu, como pai, estou dizendo: nós precisamos fazer isso. Uma vez por dia, pelo menos uma refeição, nós vamos sentar junto, nós vamos conversar, falar do nosso dia. Nós vamos ter nosso culto doméstico. E nós vamos para a igreja. O pai tem que ser o líder espiritual. Pai, o menino fica com a mãe. Para com isso. Respeita a sua mãe. Mulheres têm que ser tratadas com delicadeza, com carinho. Elas são joias preciosas, meu filho. Não pode falar desse jeito com sua mãe. Rapaz, é muito lindo um pai que é um líder espiritual, um líder no lar. Toda mulher pode ser a feminista mais forte. Ela, lá dentro, ela é apaixonada por isso. Por um homem que é líder espiritual. Que um homem que é cheio de Jesus. Que homem que é cheio de Jesus. Um homem que é cheio de Jesus. Eu vou te falar uma coisa muito bonita. Quando o pai toma as rédeas. Quando o pai, e como eu disse, não é tarde demais não, papai. Vamos lá, vamos ser exemplo. Vamos ser exemplo. Seja o cavalheiro. Abra a porta do carro para sua esposa. Seja o primeiro para se sacrificar e ser abnegado. Seja o primeiro para se sacrificar e ser abnegado. Dê tempo para os seus filhos. Senta com eles, olha nos olhos deles, conversa com eles, papai. Conversa com eles. Dê afeto e carinho. Sabe por que muitas moças procuram o primeiro namorado que aparecer? Qualquer gavião, até urubu que aparecer, elas já estão indo atrás. Sabe por quê? Porque nunca teve aquele afeto do seu pai. Elas ficam carentes de afeto masculino. Deus é minha testemunha para a glória de Jesus. A Priscila, desde pequena, eu sabia desse princípio, eu já sabia. Então eu comecei sempre a dar muito carinho, claro, com toda a santidade e pureza, mas muito carinho. Eu dava tanto afeto, abraçava, falava: você é linda, você é uma princesa, você é uma rainha. Porque as pessoas ficavam impressionadas, que era fila de caras gostando da Priscila, eu não estava nem aí. Porque ela já era suprida emocionalmente, ela já era suprida. Ela não era carente, entendeu? Você sabe, até para os seus filhos homens, viu paizão? É importante você dar muito amor e carinho. Beija seu filhão, abraça, é importante demais. Muitos meninos crescem porque o pai nunca faz isso. Fica com carência de afeto masculino, acabam
querendo isso e tendo confusão na identidade de gênero, entendeu? Porque deixou de ter um afeto masculino. O pai tem que ser afetuoso, abraçar, beijar, mostrar amor. Eu vou te falar, a sociedade toda é diferente quando tem pais que assumem seu papel de líder e sacerdote no lar. É uma coisa muito bonita, é uma coisa muito linda, é muito lindo. Outra coisa, pai, seja exemplo para sua família na área de santidade, de pureza. Rapaz, é muito lindo os filhos poderem falar, meu pai, ele nem dava bola para as outras mulheres. Podia vir a mulher mais bonita, mais cheirosa, meu pai não estava nem aí. Ele era apaixonado só pela minha mãe. Meu pai nunca teve problema com pornografia, nunca teve problema com namorada, não, nada disso. Meu pai foi fiel à minha mãe. É muito bonito um filho poder dizer isso. Mas tem pai aí, com todo o carinho que eu digo, como eu disse, não é tarde demais para mudar. Mas o cara, qualquer coisa, pornografia, não. Lá no trabalho veio uma cheirosona, mulher, filha do diabo, perdão, querer destruir um casamento e o cara já está logo cedendo. Não, pastor, mas você entende, é porque eu sou homem, ela veio, se jogou em cima de mim. Isso não é homem não, isso é animal. Animal que segue o instinto. Homem com H maiúsculo, ele sabe dizer não. Ele sabe andar em santidade, ele sabe ser fiel, ele sabe ser leal à sua esposa. Isso é homem de verdade. O homem de Deus, o pai exemplar, ele ensina os filhos a importância de congregar fielmente, de ir para a igreja. A pessoa fala, eu acho que isso não é tão importante. Então você está indo contra o que a Bíblia Sagrada diz, porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja. A Bíblia que diz que isso é importante, isso não é uma opção. Isso é um dever sagrado, além de ser um grande privilégio e uma delícia. Mas é um dever sagrado. É um dever sagrado. Deixa eu falar uma coisa. É interessante que o pai, ele entende que é uma coisa na teoria. O pai exemplar, ele entende que é uma coisa na teoria a pessoa falar, eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida. Mas é só de boca para fora. Porque na prática, qualquer coisa, o primeiro que risca da lista é Deus, é a igreja, é congregar. Qualquer emergência, não. Então, não está realmente priorizando as coisas de Deus. Mas o pai exemplar, ele sabe que isso é importante, isso é prioridade. Então, ele sabe que isso é prioridade. Porque eu coloco Deus em primeiro lugar, não como uma teoria, mas na prática, de fato, de verdade. E antes de eu encerrar aqui, deixa eu só dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que um menino está aqui e ele levanta uma manhã e fala assim, não quero ir para a aula hoje. Não, você tem que ir para a aula, tem que estudar, ser alguém na vida, pelo amor de Deus, você não vai poder faltar aula não, senhor, você não pode faltar aula. O bom pai vai agir assim, né? Mas se ele for bom pai mesmo, e quando é domingo, o menino fala assim, um adolescentão. Estou tão cansado, ontem foi um dia puxado e tal. Eu acho que não vou para a igreja hoje. O pai vai dizer, tá, para a escola sim, que é muito importante, mas para a igreja tudo bem, pode ficar em casa. Eu e sua mãe, nós vamos, depois a gente volta. Olha só, quer dizer, para a escola, o pai fala que é importante, mas para a igreja, ele não ensinou aquele menino. Meus filhos, ao chegar numa certa idade, eles nem pensavam em falar de não ir para a igreja. Aliás, desde pequeno nem pensavam, porque eles já sabiam. Não é só porque eu sou pastor, é porque eu sou crente em Cristo Jesus. É porque eu sou crente, eu sei a importância. Olha, muito mais importante do que eles não faltarem à escola, é eles não faltar no culto a Deus, em adorar a Deus. Muito mais importante, muito mais importante. Mas tem gente que na prática não coloca esse valor. Então eu estou falando para os pais aqui, eu sei, como eu disse, não é em forma de condenação,
mas em forma de amor, viu, papai? Porque eu te amo, porque eu quero que você realmente possa agir da forma correta. E eu ainda quero, antes de encerrar aqui, dizer o seguinte, que o pai é o primeiro também. E o pai exemplar deve ser o primeiro para se humilhar e pedir perdão. Deve ser o primeiro. É a coisa mais triste, mais feia para mim, quando uma esposa de alguém, né, não estou pensando em ninguém aqui, tá? Por favor, Deus sabe, Deus é minha testemunha, mas uma esposa chega para mim e fala assim: pastor, o meu marido nunca pede perdão, só se eu me humilhar muito e eu pedir perdão primeiro, muito, aí às vezes ele pede perdão para mim. É muito feio isso. E não está sendo o líder do lar, porque líder é líder nessa área também. É líder em ser o primeiro para se humilhar, o primeiro para pedir perdão, o primeiro para perdoar, o primeiro para reconciliar. O líder espiritual é aquele que fala assim: não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu sei que eu errei muito, eu quero pedir muito perdão. Eu nem sei em que eu errei, mas eu vejo que você está muito chateada comigo, meu amor. Então eu devo ter errado. Então eu estou aqui para te pedir perdão. Por favor, me diga onde eu errei. E ele pede perdão não só para sua esposa, ele pede perdão para os filhos. Ele é o primeiro para se humilhar, para pedir perdão, para garantir uma reconciliação. Gente, se você soubesse o tanto de pais que tem problema com os filhos, está arranhado o relacionamento, não está bem entre o pai e o filho. Isso é pelas toneladas. Por isso que a Bíblia fala que uma das ações principais que o Messias faria, sabe o que é? Reconciliar e restaurar e reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus quer trazer, e sabe quem Deus quer usar para fazer isso? É você, pai. Você que deve ser o primeiro para pedir perdão, para perdoar. Isso é uma história verdadeira que eu vou contar aqui. Dizem que é verdadeira, que aconteceu na Espanha muitos anos atrás. Lá em Madrid, né, na Espanha, um nome muito popular espanhol dos homens é Paco. E um pai, isso é antes da era de internet e tudo, né? Então era, como que você comunicava no público? O pai nunca mais tinha visto esse filho dele. Então ele queria achar esse filho dele. Então ele colocou uma nota no jornal. E a nota do jornal disse assim: Paco, volta para casa. O Paco nem sabia mais onde eles moravam, mas falou: volta para casa, tudo está perdoado. Queremos estar junto com você, Paco. Eu sei que você não sabe nem onde a gente mora mais, mas eu quero que você me encontre na sede desse jornal, tal dia e tal hora. Ele colocou lá. Aí o pai foi lá para encontrar com seu filho Paco. Quando ele chegou lá, dizem que é uma história verdadeira, tinha 800 Pacos lá, procurando o seu pai, procurando o amor e o perdão e a reconciliação com seu papai. Como as pessoas estão sofrendo por falta de um pai que vai atrás, que ama, que perdoa, que lidera. Mas Deus está fazendo uma revolução. Eu já vejo essa evolução de famílias estabelecidas, poderosas. Eu já vejo aqui em São Paulo milhões sendo transformados. E milhares e milhares de famílias sendo totalmente modelos para a glória do Senhor. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? E meu pai sempre dizia assim: que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Meu pai, desde pequeno, ele nos ensinava: o filho não tem nada mais importante na sua vida do que você seguir Jesus. Nada. Você seguindo Jesus, as outras coisas vêm de reboque. Você não seguindo Jesus, não adianta. Você pode ter fama, riqueza, não vai valer nada para uma perdição eterna. Imagina você gerar um filho e ele está
eternamente no sofrimento e na perdição, separado por Deus, era melhor você nunca ter gerado aquele filho. É muito sério gerar um filho. Por isso que meu pai, corretamente, eu fiz a mesma coisa com meus filhos. Desde pequeno falava para meus filhos, não tem nada. Eu chorando, quantas vezes eu chorando falei para meus filhos, não tem nada que eu quero mais do que ver vocês servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor, sendo apaixonados por Jesus. Diz a Bíblia, 1 João 5, 11 a 12, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Um dos versículos que meu pai mais falava é desse aqui, Marcos 11, 8, 36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?